Muito boa tarde a todos. Mais uma aula do nosso projeto Física Matemática. Hoje a aula vai ser sobre eletromagnetismo. Eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz nesses 10, 12 anos que eu tenho aí de professor. Vou tentar dar uma aula em mais ou menos 1h30, tá, de eletromagnetismo completo e ainda fazer exercício, tá? Então, eu vou direto a alguns assuntos, tá? Vou colocar as equações direto, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, porém, não necessariamente a aula vai ser uma aula medíocre, tá? Então, a gente vai ser rápido, porém vai ser conciso, tá? Então, se não der tempo, a gente faz outra aula, não tem problema. Mas eu vou tentar esboçar todo o magnetismo, tá, nessa aula só e nesse quadrinho minúsculo. Vocês já podem reparar que eu já fiz mais ou menos um esboço, vou precisar de mais um quadro, tá? Porque a gente vai ver hoje campo magnético, força magnética e indução eletromagnética, tudo bem? Isso vai ser tudo hoje, tá? Então, pessoal, eletromagnetismo como um todo, tá? Vamos começar com o chamado campo magnético. Vou contar aquela historinha para vocês, tá? Bem rápida. Há séculos e séculos atrás foi encontrada numa cidade, se eu não me engano, da Grécia Antiga, chamada de Magnésia, um minério de ferro. E perceberam que esse minério de ferro tinha a capacidade de atrair outros objetos metálicos, tá? Esse minério de ferro, posteriormente, ele recebeu o nomezinho especial de magnetita, tá? Ou seja, magnetita seria o nosso ímã natural. Então perceberam que esse, minério de ferro, ele tinha a capacidade de atrair outros objetos, outros minérios de ferro ou objetos metálicos. Mas até então, ninguém sabia o porquê que isso acontecia, tá? Não era ainda o magnetismo, nessa época não era considerado uma ciência sólida, tá? Tanto que o magnetismo e a eletricidade, eles foram se desenvolvendo paralelamente. Lá na frente que eles se encontraram e surgiu o eletromagnetismo, tá? A explicação por que um corpo, uma partícula é magnética é até um pouco complexa. Essa explicação vem lá da mecânica quântica, vem do movimento dos elétrons, tá? Da distribuição eletrônica. Então, basicamente, é o seguinte, não vou entrar muito nesse assunto para a gente ser um pouco mais direto. Existem 3 classes de materiais. Os chamados materiais ferromagnético, os materiais paramagnético e os materiais diamagnético, tá? O material ferromagnético é aquele material que a gente conhece, que o ímã atrai, ferro, aço, níquel, Se o ímã, atrai, um ímã de geladeira, tá? Esse material é chamado de ferromagnético. Paramagnético. O material paramagnético é aquele material que é atraído fracamente pelo ímã, tá? Alumínio, se eu não me engano, cobre, tá? Existe uma tabela na internet desses materiais paramagnéticos. E materiais diamagnéticos são materiais que são repelidos, tá, por qualquer ímã, por qualquer polo de um ímã. Então, por exemplo, a água é um material diamagnético. Se eu não me engano, grafite de lapiseira. Se você pegar um grafite de lapiseira, um pedacinho bem pequeno, e vir com um ímã bem potente, um ímã de neodímio, por exemplo, esse grafite vai afastando, tá? Ele é repelido. Então, na verdade, existem 3 classes de materiais: ferromagnético, paramagnético e diamagnético. Tudo bem? Bom, por que um material é ferromagnético, é paramagnético, é diamagnético? Vai depender da distribuição eletrônica, da distribuição dos elétrons. Lembra da diagrama de Linus-Pauling? O ferro, ele tem tantos elétrons na camada de valência, ou seja, vai depender da distribuição eletrônica. Não vamos entrar nesse assunto, pelo menos nessa aula de hoje. Vamos ser um pouco mais direto, certo? Bom, eu fiz um esboço aqui de um ímã, tá? Um ímã natural ou artificial ou uma magnetita, tudo bem? E um ímã, tá? A magnetita, foram feitas algumas observações a respeito da magnetita. A primeira observação é que, digamos, as limalhas de ferro,
elas eram atraídas e a grande maioria ficava nas pontas. E essas duas pontas, né, receberam o nome de polos. Então perceberam que qualquer ímã, seja ele artificial ou natural, ele possui dois polos. Essa foi a primeira observação. Vou só falar bem rápido, nem vou escrever aqui. A segunda observação, né, geralmente quando eu dou aula em cursinho eu falo sobre essa historinha todinha. Se eu pegar um ímã, digamos que essa caneta seja um ímã, tá? E eu deixo esse ímã girar livremente. Perceberam que esse ímã, tá? Ele vai se orientar numa direção bem específica do planeta, ou seja, na direção norte-sul, tá? Então, em virtude disso, os chineses, né, inventaram a bússola. Ou seja, o polo que aponta para o norte recebeu o nome de Polo Norte. É só um nome. E o polo, o lado que aponta para o sul, recebeu o nome de Polo Sul. Então é só isso. Poderia ser polo branco, polo preto, polo amarelo, polo azul, polo positivo, polo negativo. Poderia ser, tá? Mas deram o nome de Polo Norte e Polo Sul. Ah, olha só que maneiro. Eu tenho aqui um ímã. Um ímã não tenho. Ah, peraí. Eu tenho uma bússola aqui, ó. Ah, garoto, tinha até esquecido que eu tinha essa bússola. Ó, eu tenho a bússola aqui, ó. Eu tenho uma bússola aqui, ó. Ó, perceberam? Eu tenho uma bússola. Já a gente fala sobre ela. Então, o polo que aponta para o polo norte geográfico do planeta é chamado de polo norte do ímã, tá? E o polo sul, né? O lado sul, que aponta para o sul geográfico do planeta, recebeu o nome de Polo Sul. Então são só nomes, certo? Perceberam que polos com o mesmo nome, norte com norte, tende a se repelir, tá? E norte com sul tende a se atrair. Então, terceira observação foi que polos com o mesmo nome, norte com norte ou sul com sul, tende a se repelir, aparece uma força de repulsão. E polos com nomes contrários, polo norte e polo sul, tende a se atrair. É igual o positivo e negativo lá de eletrostática, tá? Então foram feitas essas seguintes observações, tá? Pessoal, tem muita experiência dessa no YouTube. Quem tiver curiosidade, bota lá. Se você pegar um ímã em forma de barra, um ímã qualquer, e botar uma cartolina em cima dele, e borrifar, jogar pequenos pedacinhos de limalha de ferro, essas limalhas de ferro vão tomar uma configuração meio que, né, fazendo uma espécie de voltinha. Ou seja, quer dizer que no espaço ao redor do ímã existe alguma coisa. Existe alguma coisa que está fazendo com que essas limalhas de ferro fiquem orientadas. E que coisa é essa? Essa coisa foi chamado de campo magnético, tudo bem? Campo magnético. O que é um campo? Um campo vetorial, tá? Por exemplo, numa partida de futebol, no jogo do Mengão, né? Tá nem jogando mais. Mas o que acontece num campo de futebol? Acontece alguma coisa. Uma partida de futebol. O que acontece num campo gravitacional? Num campo gravitacional, alguma coisa pode cair, está sujeita a uma força gravitacional. E o que acontece num campo magnético? Num campo magnético, eu posso ter a ação de uma força magnética. Show? Então, eu desenhei aqui um pedaço de ímã, certo? Com os dois polos, polo norte e polo sul. E desenhei as chamadas linhas de indução magnética. Linhas de indução magnética. É como se fossem as limalhas de ferro orientadas. Essas linhas de indução magnética, elas saem do polo norte do ímã. Repare que ainda não estou falando em polo norte geográfico e polo sul geográfico da Terra, tá? É o polo norte, só o nome, polo norte do ímã, por fora, tá? E dá a volta e chega no polo sul do ímã, isso por fora. A cada ponto dessa linha de indução, eu posso associar um vetor,
tá? Um vetor chamado vetor indução magnética, ou simplesmente vetor campo magnético, tá? Então, a cada ponto dessas linhas de indução, eu posso associar um vetor chamado de vetor indução magnética, ou simplesmente campo magnético. Galera, primeira coisa que vocês precisam saber para a prova de vocês. Campo magnético é uma grandeza escalar ou é uma grandeza vetorial? Deixa o índio feliz e orgulhoso, galera do projeto. Uma grandeza vetorial. Tem até a setinha aqui de vetor, tá? E já que é vetor, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo do campo magnético é dado em Tesla. Tesla, isso aí, Gabriel, vetorial. Tesla, tá? Em homenagem ao Nikola Tesla, tudo bem? Que a gente representa por um tesão. O sentido do vetor é sempre do norte para o sul, tá? O sentido é sempre do norte para o sul. E a direção é sempre tangente, desculpa, tangente às linhas de indução, tá? Então, é como se fossem pequenas bússolas. Então, se orientasse aqui uma pequena bússola, né? Nessa direção aqui, tá? Ela ficaria sempre, né, tangente. Vocês podem ver, ó, que realmente o norte tá para lá, ó. Tá apontando, né? Vocês não conseguem ver aqui, ó. Aqui, né? Eu tenho que deixar assim, né? Assim e assim, ó. Ó, aponta para o norte geográfico do planeta. E realmente o norte é lá para trás, tá? Porque eu já vi no Google Earth, tá? O norte é lá para trás. E o norte geográfico é o sul magnético, tá? A gente vai ver isso talvez mais pro final da aula. Show? Então, galera, se eu fosse colocar uma bússola aqui em cada ponto desse campo magnético, dessas linhas de indução, ele seria tangente às linhas de indução. Aqui eu coloquei um exemplo bem pequenininho de um ímã em forma de C, tá? No ímã em forma de C, as linhas de campo, elas são paralelas e igualmente espaçadas, pelo menos aqui dentro, tá? Aqui fora a gente sabe que ele faz a voltinha, mas aqui dentro as linhas de indução são paralelas e igualmente espaçadas. Se isso acontece, a gente fala que o campo magnético ele é uniforme. Então, por exemplo, se nesse ponto aqui vale, sei lá, 1 Tesla, aqui nesse ponto vale 1 Tesla, vale 1 Tesla, vale 1 Tesla, vale 1 Tesla, ele não varia, tudo bem? Então, isso aqui seria um exemplo de um campo magnético uniforme. Show? Então, essa teoria é bem simples. Se você quiser se aprofundar, tem no Ramalho, tem no Buongiorno, tem no Alberto Gaspar, tá? Uma historinha, uma breve historinha, mas vamos partir para frente, que é o que interessa pra gente. Daqui pra cá, começa a ficar interessante pra gente. Na verdade, essa afirmação aqui, ó. Pessoal, em 1821, um cara chamado Ørsted, ele estava fazendo uma experiência, tá, em sala de aula, estava dando aula. Ele tinha um circuito elétrico meio que rudimentar e tinha uma bússola, né? A bússola já era bem conhecida, né, em 1821. E quando ele ligou esse circuito elétrico dele, ele viu que a bússola deu uma mexidinha, né? Até então não existia nenhuma relação entre eletricidade e magnetismo, tá? Os dois estavam sendo estudados com Ampère, com Ohm, com Gilbert, tá? Mas ainda não tinha nenhuma relação, né, séria estabelecida entre a eletricidade e o magnetismo. A partir desse momento, Ørsted descobriu que corrente elétrica gera campo magnético, tá? Por que, índio? Na verdade, o campo magnético, o magnetismo, ele vem do movimento dos elétrons. Dentro de um átomo, qual o movimento que o elétron faz, que a gente vê no ensino médio? É o movimento orbital, né? O elétron orbita em torno do núcleo atômico, e o movimento de spin, certo? Esses dois movimentos originam os campos magnéticos que a gente conhece, de um ímã, tá? De um ímã natural, de um artificial e assim por diante. Então, uma orientação do movimento do elétron, isso que me dá um campo magnético. Uma corrente elétrica, vocês concordam que não é o movimento de vários elétrons? Então, se eu tenho um elétron orbitando e girando, imagina se eu tenho um monte de elétron transladando dentro de um fio. Então, realmente, uma corrente elétrica gera um campo magnético. Então, grava isso. Grava isso. Tem muita questãozinha teórica. Grava isso.
Mais uma vez, corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Estou com a minha lâmpada acesa aqui, ó, certo? Se minha lâmpada está acesa, tá? Quer dizer que está passando corrente aqui na fiação. Ah, então está passando corrente na fiação, então quer dizer que tem um campo magnético por aqui? Tem. Provavelmente bem fraquinho, mas tem. Tudo bem? Existem amperímetros. Não sei se vocês já viram aqueles amperímetros que é tipo uma garra, né, que envolve o fio. Esses amperímetros, eles medem a corrente elétrica através do campo magnético. Tudo bem? Então, mais uma vez, corrente elétrica gera campo magnético. Bom, o que é importante para a prova de vocês? AFA, EA, SpaceX, Enem, vestibulares em geral. O que eles cobram? Campo magnético originado por um fio infinito, por uma espira circular e por um solenoide, certo? Galera, se eu tenho um fio infinito, quando eu falo infinito é porque esse fio é muito grande. Quando eu tenho um fio infinito e esse fio está sendo conduzido por uma corrente elétrica, melhor, esse fio está passando uma corrente elétrica nesse fio. Então eu já sei que ao redor dele, com essa configuração aparentemente circular, vai aparecer um campo magnético ao redor desse fio. E como é que se configura esse campo magnético? Todos têm a mão direita? Desculpa a piada, hein? Espero que sim, certo? Se não tem a mão direita por alguma coisa, Deus me perdoe, hein? Ou seja, imagina pelo menos. Galera, mão direita. Você vai fazer a regra da mão direita, certo? Tem vários tipos de regra da mão direita. Regra do tapa, regra da circulação. Eu gosto muito da regra da circulação. E também tem a regra da mão esquerda. A gente não vai usar a mão esquerda. Esquece a mão esquerda. Eu vou passar tudo para a direita, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar o meu dedão no mesmo sentido da corrente e vou circular. E vou circular minha mão. Ó, circulação. Então, quer dizer que o campo magnético entra no quadro, vai lá atrás e volta. Ou seja, supondo que meu fio está aqui, ó, corrente subindo, entrou, saiu. Então, o campo magnético está fazendo isso, ó, ao redor do fio. Tudo bem? O campo magnético está ao redor do fio. Ô índio, e se a corrente estivesse descendo? Opa, descendo para baixo? Isso. Entraria aqui e sairia aqui. Ou seja, estaria em sentido contrário. Tudo bem? Magnetismo, você tem que ter uma visão meio que tridimensional. Então, galera, o campo está circulando. Ele entra nessa parte do quadro, vai lá atrás, rotaciona, a gente chama de rotacional do campo, e ele volta, certo? Para evitar da gente ficar desenhando, num plano esse negócio circulando, inventaram uma notação especial. Xzinho quer dizer que eu tenho uma grandeza, pode ser um campo magnético, pode ser uma corrente elétrica, pode ser uma força, não importa, tá? Eu tenho uma grandeza que está entrando. Imagina o índio, não sou eu não, hein? Imagina um índio que vai atirar uma flecha. Pluf! Quando ele olha para a bundinha da flecha, ele não vê duas peninhas, um X. Então esse X aqui, ó, quer dizer que eu tenho um monte de flecha entrando no quadro. E lá atrás essas flechas fazem a volta e retorna. Quando a flecha está na tua direção, ó, você tá vendo um pontinho. Então, xzinho entrando, pontinho saindo. Xzinho entrando, pontinho saindo. Então, o campo vai lá, dá a volta e sai. Show? Campo magnético de um fio infinito. Uma espira circular, tá? Uma espira circular condutora. Imaginem que eu tenho uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica está circulando a espira e sai. Uma corrente elétrica estacionária, uma corrente elétrica contínua, tudo bem? Então, essa corrente entrou, circulou e saiu. Você pode fazer a mesma regra, pegar o seu dedão, e aqui entra, e aqui sai. Então, quer dizer que o campo magnético aqui dentro está saindo. Ou você pode fazer a circulação. Eu prefiro a circulação.
pega os seus 4 dedos, ó, e acompanha a corrente. Acompanha a corrente. A corrente não tá fazendo isso, ó. Ó, acompanha, acompanha, acompanha. Para onde seu dedão apontou? Para fora. Se o seu dedão apontou para fora, quer dizer que o campo magnético no centro da espira está saindo. Se a corrente tivesse ao contrário, para cá, você fazia isso, ó, o campo estaria entrando. Tudo bem? Solenoide, tá? O solenoide, ele é muito utilizado em indutores, tá? Mas enfim, um solenoide é uma configuração, um condutor em forma de espira, tudo bem? Em forma de espira. Mesma coisa, se tem corrente elétrica, tem campo magnético. Eu prefiro fazer a regra da circulação. Então, ó, a corrente elétrica ó, está entrando no quadro e saindo. Ó, aqui, ó, tá meio que tridimensional. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Pego meus 4 dedos e acompanho. Então, meu campo magnético vai estar nessa direção. Se eu pegasse o meu solenoide e tirasse do quadro e apontasse para vocês, ó, puf, peguei o solenoide com a minha mão, tuf, tirei do quadro e apontei para vocês. Vocês estariam vendo o xizinho ou bolinha? Ó, de novo, ó, tuf, ó, a frente dele é essa aqui. Então vocês estariam vendo uma bolinha. Se eu pegasse esse solenoide e virasse a bundinha dele para vocês, no bom sentido, hein? Vocês estariam vendo um xizinho, tá? Então vai depender muito de como o desenho vai estar. Isso aí, Gabriel. Show de bola? Fio infinito, espira circular, solenoide. Existem 3 equações que vocês precisam. Ah, bobina chata. Boa. Muito bom, Magno. Bobina chata é quando eu tenho várias espiras sobrepostas uma na outra. 500 espiras, tá? Mas vai ser a mesma fórmula da espira circular. Só que aí se a questão falar que tem 500 espiras, tu vai pegar essa porcaria e multiplicar por 500. Tudo bem? Então por isso eu gosto só de falar espira circular, para não ficar engrossando muito aqui. Uma bobina chata é a mesma coisa que espira circular. Porém você vai multiplicar pelo número de bobinas. Show? Tranquilo? Pessoal, para calcular o campo magnético do fio, μ0i sobre 2πd, onde μ0 é uma constante chamada de permeabilidade magnética. Geralmente a questão te dá 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere. Esse I é a corrente elétrica que está atravessando o meu fio. 2π é 2π, tá? E D é a distância, tá, do ponto que eu queira calcular o meu campo magnético, o valor do campo magnético. Da espira, μ0i sobre 2R, ou seja, mais uma vez esse μ0 é a permeabilidade magnética, que a questão te dá, ou né, você corta alguma coisa do tipo. I é a corrente que está circulando a espira. E R não é resistência, hein? R é o raio da espira. Tá? R é o raio da espira. Solenoide, mais uma vez, μ0, que é a constante. N é o número de enrolamentos, tá? É o número de espirais, tá? Não espiras, espirais. Tudo bem? N é o número de espirais. I é a corrente elétrica atravessando o solenoide. E L é o comprimento do solenoide, tá? Essas 3 equações, elas não caem não, né? Igual nosso amigo Moura fala. Elas despencam, ainda mais na EAR. Despenca. μ0i sobre 2πd, μ0i sobre 2R, μ0ni sobre L, tá? Igual o nosso amigo Marcelão gosta de falar, né? Moí duas piranha, né? Moí, sei lá, 2 ratos, sei lá. Esse que eu nem sei o que ele fala aí, tem que lembrar essa porcaria que ele falava. Tudo bem? Então essas 3 equações tem que estar no sangue, não tem jeito, tem que estar no sangue. Outro capítulo
tá? Ou seja, passei um capítulo todo de magnetismo, é claro, sem exercício, tá? Em menos de 20 minutos. Show? Galera, força magnética. Força magnética. Vamos falar de força magnética entre partículas carregadas e um campo magnético. Vamos supor que eu tenha um campo magnético, em princípio uniforme, tá? E da onde vem esse campo magnético, índio? Sei lá, ele vem de um fio, de uma espira, de um solenoide, de um ímã, não importa, não quero saber. Eu sei que eu tenho um campo magnético no espaço. Eu tenho uma partícula carregada positivamente, um próton, tá? Sei lá. E esse próton, ele é arremessado, tá? Né, com uma velocidade que eu vou chamar de velocidade V. Ele entrou nesse campo magnético. Quando esse próton entra numa região de campo magnético com uma certa velocidade, estão vendo aí, gente? Tá, voltaram aí, né, galera? Tá, deu uma travada aqui, mas né, live é assim mesmo, né? Às vezes trava mesmo. Bom, tá? Agora a gente vai partir aqui para a força magnética, tá? Foi aqui onde a gente parou aqui ainda agora. Então vamos lá, né? Bem rápido aqui. Galera, voltando aqui, vamos supor que eu tenha um campo magnético, né? Vou botar aqui pequenininho, tá? Porque meu quadro é pequeno. Um campo magnético aqui no espaço, tá? Da onde está vindo esse campo magnético? Não interessa, não sei, não quero saber. Tá vindo de um ímã, tá vindo de uma corrente elétrica, tá? Daqui a pouco vai melhorar. Vamos lá, vamos na fé, vamos na fé, vamos na fé. Vamos lá. Então eu tenho um campo magnético no espaço, certo? E eu tenho uma carga elétrica, uma partícula carregada, e essa partícula carregada tem uma certa velocidade. Quando essa partícula carregada entra na região de campo magnético, ela vai interagir com o campo magnético e esse campo magnético vai exercer uma força magnética nessa partícula, certo? Ou seja, quando essa partícula ela entra numa região de campo magnético, ela vai ficar sujeita a uma força magnética. E qual é a equação dessa força magnética? Essa força magnética vai depender da carga da partícula, vai depender da velocidade da partícula, vai depender do módulo do campo magnético e vai depender do seno de θ. Que θ é esse? É o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Certo? Galera, se a partícula entrar numa região de campo magnético anota isso, paralela às linhas de campo, mais uma vez, se uma partícula entrar numa região de campo magnético paralelo às linhas de campo, a força magnética vai ser igual a zero. Tanto ela indo a favor das linhas ou voltando contra as linhas. Só vai existir força magnética se existir um ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Tudo bem? Existe um ângulozinho, né, digamos assim. Quando a partícula, tá, ela tá, né, no mesmo sentido, o ângulo é 180 e o seno de 180 ele vai cair para zero, não é isso? Ou seja, então a força magnética QVB seno de θ. QVB seno de θ. QVB seno de θ. O mais comum aparecer na prova de vocês é o seguinte: se eu tenho um campo magnético entrando aqui no quadro, um campo magnético que eu vou chamar de B. Esse campo magnético está entrando. Então um monte de flecha, ó, puff, 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 entrando no quadro, certo? E eu tenho uma partícula carregada positivamente com uma certa velocidade entrando perpendicularmente a essas linhas de campo, ou seja, o campo está entrando e a partícula tem uma velocidade, ó. Então, o seno de 90 é igual a 1, a fórmula simplesmente recai para QVB, certo? E o que essa partícula vai fazer? Para onde vai estar a força magnética atuando nessa partícula? Rega da mão direita, certo?
Tem alguns que usam a mão esquerda, né, que faz o negócio lá, faça um bom vestibular, eu me enrolo todo com essa parada, meu dedo é meio torto, ó, estão percebendo, né? Ou seja, o que eu faço? Eu faço a regra da circulação, a regra do tapa, melhor dizendo. Eu pego os meus 4 dedos, coloco na direção da velocidade e dou um tapa na velocidade até ela se igualar com o campo. O campo não está entrando, ó, dou um tapa, igualou com o campo, força vai estar para cima. Então quer dizer que essa partícula, ela entra nessa região de campo magnético e ela fica girando, ó, ela fica presa. A força magnética atua como uma resultante centrípeta. Então essa partícula, ó, fica girando, fica girando, fica girando. Regra da mão direita, ó, pam, pam, pam. Show? E aqui, índio, nesse caso aqui, mesma coisa. Coloco os 4 dedos na direção da velocidade, dou um tapa até se igualar com o campo, as linhas que estão para cá, ó, e minha força vai estar para dentro. Então quer dizer que além de estar subindo, essa partícula também está indo para dentro do quadro. Ela está fazendo isso aqui, ó, ela vai fazer uma espécie, né, de cicloide, ó, girando dessa forma aqui dentro. Tudo bem? Isso é meio complicado você visualizar, tá? Mas igual eu falei, magnetismo tem que ter uma visão tridimensional. Então, mais uma vez, a maioria dos casos, 90%, as questões cobram assim: campo magnético entrando ou saindo e uma partícula entrando perpendicularmente. Se isso acontecer, essa partícula vai ficar girando, fazendo uma circunferência, tá presa numa gaiola magnética. Ô índio, o que foi? E se a carga for negativa? Boa pergunta. Se a carga for negativa, eu, professor índio, tem gente que muda de mão. Eu, professor índio, mantenho. Coloco os 4 dedos na direção da velocidade. O campo não está entrando? Fecho para o campo. Força para cima. Mas como é negativo, inverto. Ou seja, em vez dessa partícula subir, essa partícula vai descer. Ou seja, e vai ficar fazendo esse movimento circular aqui dentro, tá? O índio, e se o campo estiver saindo? Ah, boa pergunta. Se o campo estiver saindo, né? O campo está saindo, então tem um monte de setinha apontando para fora. Campo magnético saindo, certo? Vamos supor que eu tenho uma partícula positiva com uma certa velocidade entrando nessa região de campo. Mesma coisa, eu vou pegar meus 4 dedos, colocar na direção da velocidade e fechar para o campo. Só que o campo não está saindo. Eu consigo fechar minha mão assim, ó. Tem gente que consegue, né? Não. Então, para fechar a mão na direção do campo, o que eu tenho que fazer? Virar a mão. Não é isso? Ó. Então, ó. Fecho. O campo está saindo. Fecho para o campo, força vai estar para baixo. Então, essa minha partícula vai tender a descer e ficar fazendo esse movimento circular aqui. O que as questões gostam de cobrar? A força magnética, nesse caso QVB, ou QVB sendo θ, tá? Só que nesse caso o ângulo entre a velocidade e o vetor campo magnético é 90 graus, recai para QVB. E a questão gosta muito de cobrar o raio, né? O raio da trajetória circular. Raio da trajetória circular, é fácil provar, tá? Só você ir direto ao assunto, tá? A gente prova usando a resultante centrípeta. mv sobre QB. Então, raio, massa da partícula, multiplicada pela velocidade da partícula, dividido pela carga da partícula, multiplicado pelo campo magnético, tá? Externo aqui. É o famoso, né? Habib me vê um quibe. Todos, Habib me vê um quibe, tá? Deve ser coisa do Marcelão isso daí. Show, galera? Tá. Se eu tenho um fio, e esse fio está passando uma corrente elétrica por esse fio, várias cargas. Se eu tenho uma carga só, ela já fica sujeita a uma força. Imagina se eu tenho um monte de cargas. Eu tenho uma corrente elétrica subindo por um fio. E esse fio está imerso em um campo magnético externo. Adivinha? Vai aparecer uma força magnética nesse fio. E essa força magnética é dada por essa equação, Bill seno de θ, onde B é o campo magnético externo, I é a corrente elétrica atravessando esse fio, L é o comprimento do fio,
Seno de θ, se existir, né, se o fio tivesse inclinadinho ou o campo magnético inclinado, se existisse um ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético, tá? Mas na maioria dos casos, a questão vai te trazer dessa forma e essa equação recai para Bill, tá? Agora pergunto, para onde está a força magnética exercida no fio? Regra da mão direita. Mais uma vez. Vamos lá, pessoal, tive que cortar aqui, porque acabou a bateria aqui do celular. Aí acabou que eu botei para carregar ali um pouquinho e acabou que eu apaguei o quadro aqui e reescrevi tudo aqui novamente. Então, só para a gente retomar da onde a gente tinha parado, né? Vamos supor que eu tenho um fio que está passando uma corrente elétrica nesse fio, tá? E esse fio está imerso em um campo magnético externo, tá? Campo magnético vindo de outro lugar, vindo de um ímã, vindo de um outro fio, tá? Não importa, tudo bem? Nós acabamos de ver, né, que esse fio, essa corrente elétrica que está atravessando esse fio, vai gerar o próprio campo magnético dela mesmo, né, que seria entrando aqui e saindo aqui, né? Só que eu não desenhei para não saturar, né, aqui o meu quadro. E o campo magnético do próprio fio, que eu não desenhei, que eu não expressei aqui, ele vai interagir com esse campo magnético externo, tá? Fazendo com que apareça uma força magnética nesse fio. Essa força magnética é dada pela regra da mão direita também. Então, se você pegar seus 4 dedos e colocar na direção e sentido da corrente elétrica e o campo está entrando, você fecha a mão para o campo, né? Dá um tapa, ou seja, seu dedão vai apontar nessa direção. Então quer dizer que a força magnética atuando nesse fio, tá, vai estar, né, digamos, para a minha esquerda aqui, né, puxando esse fio. Se esse fio tivesse, por exemplo, amarrado em algum lugar, né, ou num circuito elétrico, ele ia tender a ficar meio tortinho para lá, porque apareceu uma força magnética, né, meio que puxando esse fio. Essa força magnética, né, nós acabamos de ver, mas vamos ver aqui de novo, é dada por essa expressão, né, o Bill, que seria o campo magnético externo, multiplicado pela corrente elétrica que está atravessando esse fio, multiplicado pelo comprimento, né, do fio, que eu vou chamar de L, é o nosso amigo Bill. Ou o Bill seno de θ, onde o θ é o ângulo entre o vetor campo magnético, tá? E o vetor velocidade aqui de cada carga, ou seja, a corrente elétrica. Nesse caso, como a corrente elétrica e o campo magnético fazem 90 graus entre si, seno de 90 é igual a 1, recai nessa equação. Então aqui a gente tem um Bill ou o Bill seno de θ. Agora vamos imaginar uma outra situação, né? 2 fios, tá? Esquece aqui de cima. Esquece a parte disso. Esquece não, né? Mas aqui, vamos imaginar 2 fios, tá? Paralelos, mesmo comprimento que eu vou chamar de L, tá? E esses 2 fios, né, estão passando corrente elétrica por esses 2 fios. Vocês concordam comigo que esse fio vai gerar o campo magnético dele mesmo e esse fio vai gerar o campo magnético dele mesmo? Então, por exemplo, como as correntes são iguais, né, a configuração do campo magnético 1 vai ser igual à configuração do campo magnético 2, né? A regra da mão direita, entrou aqui, saiu aqui. Então aqui eu vou ter um campo entrando, tá, né, toda nessa região aqui, referente a esse fio, e aqui eu vou ter o campo saindo em toda essa região referente a esse fio. Aqui eu vou ter um campo magnético entrando em toda essa região, certo? Referente a esse fio. E aqui eu vou ter um campo magnético saindo em toda essa região referente a esse fio. Podem reparar que aqui no meio, né, as linhas de campo, tanto do fio 1, tanto do fio 2, ficam meio bagunçadas, ficam meio, né, embaralhadas aqui. Eles vão tender a se interagir. É como se aparecesse um polo norte, né, desse fio e um polo sul desse fio. Vai aparecer aqui uma força
de atração entre esses dois fios. Tudo bem? Dá para provar, a gente prova usando essa própria equação aqui, não vou provar aqui, mas dá para provar que essa força magnética entre fios é dado por essa equação. Opa, peraí. μ0 e 1 vezes I2 sobre 2πd, onde d é a distância entre os dois fios, tá? Multiplicado pelo comprimento, tá, desses fios. Tudo bem? Ou seja, μ0 e 1 sobre 2πd é o campo magnético originado por esse fio, certo? O I2, né, é o I do Bill aqui, ó, e o L é o comprimento dos fios, tá? Então essa equação nada mais é que o Bill, escrito um pouquinho diferente, tá? Então tá aqui a força magnética de interação entre esses dois fios. Vocês podem reparar, se vocês fizerem o desenho depois com calma, tá? Se as correntes elétricas tiverem o mesmo sentido, né, vocês podem reparar aqui, ó, ou as duas subindo ou as duas descendo. Se as correntes elétricas tiverem o mesmo sentido, vai aparecer uma força de atração entre esses dois fios. Se as correntes elétricas tiverem sentidos opostos, né, uma subindo e outra descendo, eles vão tender a se repelir, né? Eu fazia até uma dancinha em sala de aula, não estou ficando velho, eu fazia dancinha não. Então é tipo uma dancinha, né? Ou seja, mesmo sentido, aproxima. Sentidos opostos, afasta. Eita, minha guitarra. Tudo bem? Então, se você quiser fazer depois o desenho, vocês vão ver que vai aparecer tudo xizinho aqui ou tudo bolinha aqui, vai tender a se repelir, tá? Então, a força magnética, a força de interação entre dois fios é expresso por essa equação. μ0 e 1 vezes 2 sobre 2πd vezes L, onde L é o comprimento do fio, tá? Lembrando mais uma vez que essa aqui é um resumão de eletromagnetismo, tá? Na verdade, eu nem gosto muito de fazer isso, mas aqui é uma aula para o nosso projeto, então o foco aqui é mais a gente resolver exercício, então por isso que nessa aula eu estou dando um resumão. Então eu quero falar sobre campo magnético, né, do fio, da espira, do solenoide, que já foi falado, e falei agora de força magnética entre partículas, entre campo magnético e partícula, força magnética no fio e força magnética entre fios, certo? Agora, para a gente encerrar essa nossa revisão, tá? Se vocês quiserem, depois eu faço uma aula separada de cada tópico, que eu prefiro, tá? Eu prefiro fazer uma aula separada de cada tópico. Campo magnético, né, introdução ao magnetismo, depois força magnética e depois indução eletromagnética. Mas aqui, como é um resumão, eu quero colocar tudo numa aula só, fazer uma espécie de teste, tá? Agora a gente vai entrar em indução eletromagnética. Indução eletromagnética. Talvez a indução eletromagnética, né, foi ou está sendo uma das descobertas, né, mais sensacionais aí que a gente tem, né? Toda a nossa energia, né, praticamente, de hidroelétricas, de usinas nucleares, né, digamos assim, elas vêm da indução eletromagnética, tá? Para a gente entender o que seria indução eletromagnética, primeiro a gente tem que entender um conceito chamado de fluxo magnético, tá? Vamos supor que eu tenha uma espira, tá? Uma espira quadrada, só para ficar o mais simples possível. Uma espira quadrada, uma espira condutora, tudo bem? Vamos supor que nessa região eu tenha um campo magnético, tá? Um campo magnético vindo de um ímã, vindo de um eletroímã, não importa. Eu tenho um campo magnético, vamos supor, em princípio, uniforme. Então, eu tenho aqui as linhas de campo atravessando a nossa espira, tudo bem? Supondo aqui que eu tenha um vetor, tá? Que eu vou chamar de vetor normal, tudo bem? Vetor normal à espira, só para a gente ter uma orientação. Vocês podem reparar que as linhas de campo magnético,
as linhas de campo magnético, as linhas de indução, elas são paralelas a esse vetor normal. É como se eu tivesse aqui, ó, a minha espira, né, retangular aqui, e aqui um vetor aqui, tá, saindo aqui. Se essa espira inclina, o vetor também inclina, tá? Isso aqui é chamado de vetor normal. Show? Então, galera, define-se uma grandeza chamada de fluxo magnético. Fluxo magnético nada mais é, tá, que o módulo do campo magnético, tá, multiplicado pela área da espira. Tá? O fluxo é o chamado Ba, ou seja, campo magnético, a intensidade do campo magnético, multiplicado pela área da espira. Tudo bem? Campo magnético, intensidade de campo magnético é dado em Tesla, tá? E a área, a gente já sabe que é 1 metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado recebeu o nomezinho especial de Weber, ou Weber, tá? Ou seja, cujo símbolozinho, se eu não me engano, é um WBzinho, tá? O nosso amigo Weber. É a unidade, certo? Tesla vezes metro quadrado. Porém, pode aparecer nas suas questões, tá, que a espira está inclinada. Inclinada, índio? Por exemplo, inclinadinha. Então vamos supor que a espira está inclinada, tá? E aqui a gente tem o vetor normal, né, acompanhando essa inclinação da espira. Agora vocês podem reparar que as linhas de campo que atravessam essa espira meio que diminuem um pouquinho, não é verdade? Então eu posso falar o seguinte, ó, que nesse caso o fluxo magnético, tá, ele diminui conforme o ângulo aumenta, né? Por exemplo, lá de trigonometria, conforme o ângulo aumenta, o cosseno diminui, não é verdade? Lembram disso? É isso mesmo? É, né? É isso mesmo, né? Conforme o ângulo aumenta, o cosseno diminui. Então, aqui a gente tem o famoso Baco, tá? Ou seja, onde o fluxo magnético, tá, é igual à intensidade do campo, multiplicado pela área, multiplicado pelo cosseno do ângulo de inclinação entre o vetor normal e o vetor campo magnético, ou até mesmo as linhas de indução magnética, tudo bem? Reparem que essa equação recai nesse caso. Nesse caso, o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo magnético é zero, o cosseno de zero é 1. Então, aqui a gente tem o nosso famoso fluxo magnético. Fluxo magnético. Show! Vem com o índio. Galera, um cara chamado Faraday, ele fez uma descoberta, tá, impressionante. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal chamado Como que funciona uma guitarra elétrica, tá? Tá aí no meu canal, tá? Tá aí no meu canal. Então, como? Ó. Escala de dó. Ó, peraí, não se toca não. Tá desligado, né, gente? Então tá aí. Como funciona uma guitarra elétrica? Dá uma olhadinha, que eu comento também a lei de indução de Faraday nesse vídeo, tá? Galera, Faraday, juntamente com Neumann, esqueci o nome do cara, ele descobriu, né, uma coisa fantástica. Lembra que eu falei no início da aula que uma corrente elétrica gera um campo magnético? Lembra que eu falei isso, né? Uma corrente elétrica gera um campo magnético. E será que um campo magnético gera uma corrente elétrica? E aí? Será que o recíproco é verdadeiro? Uma corrente elétrica eu sei que gera campo magnético. Mas será que um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica? A resposta é sim. Pode gerar, tá? Desde que o fluxo magnético varie, tá? O que é variação de fluxo magnético? É o fluxo magnético aumentar ou diminuir conforme o tempo passa. Então a lei de Faraday, ela fala o seguinte, tá?
Se eu tenho uma variação de fluxo magnético atravessando uma espira condutora, é óbvio que tem que ser condutora, tá? Aparece uma corrente elétrica induzida. Para aparecer uma corrente elétrica induzida, tá? É necessário aparecer uma FEM induzida, a gente já falou disso, FEM, força eletromotriz. Então a lei de Faraday, ela é o seguinte: Ezinho, que é chamado de FEM induzida, força eletromotriz induzida, é igual a menos a variação do fluxo magnético por intervalo de tempo, tá? Isso aqui é chamado de lei de Faraday. Ô índio, o que foi? A FEM, né? FEM é aquela lá de geradores? É. Força eletromotriz? É. Então força eletromotriz é dada em volts, né? É. Índio, como é que dada em volts se não tem nenhuma bateria? Se não tem nenhum gerador? É induzido, tá? A natureza forneceu isso pra gente. Ou seja, a natureza forneceu um gerador natural, tá? A gente vai ver como é que funciona isso daí. Então isso daqui é chamado de lei de Faraday. Ou seja, menos, já a gente já viu esse sinalzinho de menos, é muito importante, ΔΦ sobre ΔT. Variação do fluxo magnético por intervalo de tempo. Variação do fluxo magnético por intervalo de tempo. Ou seja, o Weber por segundo. Weber por segundo. Ou Weber por segundo. Show? Vem comigo. Pessoal, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma espira quadrada ou retangular, não importa. E aqui, ligado nessa espira condutora, por sinal, eu tenho uma lâmpada, um LED, um LEDzinho, tá? Deixa o índio feliz e orgulhoso. Esse LED vai acender? Tem motivo para ele acender? Tem algum gerador aqui para ele acender? Tem alguma pilha? Tem alguma bateria? Não, se ele acender, meu amigo, corre, porque são espíritos, tá? Ou seja, azucrinando a tua vida, né? Deus me livre, hein? Ou seja, então, esse LED não vai acender. Não tem motivo para ele acender, porque não tem um gerador, certo? Agora, vamos supor que eu pegue essa espira e coloque ela num campo magnético, tá? Vamos supor que agora eu tenho linhas de campo, né, magnético atravessando essa espira. Show? Eu tenho um campo magnético atravessando essa espira. Show! Agora deixa eu ir feliz e orgulhoso. O LED acende? E aí? Eu só te falei que tem linhas de campo magnético atravessando essa espira. O LED acende? Não tem motivo para ele acender. Por que não, índio? Por que não? Mas você falou que quando tem um fluxo magnético não aparece uma corrente elétrica induzida? Não, não falei isso. Eu falei, né, ou melhor, Faraday falou, quando tem uma variação do fluxo. Ou seja, se esse fluxo por algum motivo aumentar ou diminuir, aí sim aparece uma corrente elétrica induzida. Vamos supor que por algum motivo, né, esse fluxo comece a aumentar, sei lá, por que, índio? Talvez porque o ímã esteja se aproximando, ou talvez porque a corrente elétrica que esteja gerando esse campo magnético está aumentando. Por algum motivo esse fluxo está aumentando, conforme o tempo passa. Se esse fluxo está aumentando, eu tenho que uma força eletromotriz induzida é igual a menos a variação do fluxo pela variação do tempo. Então se esse fluxo variar, tá? Ou seja, fluxo aumentando, né? Supondo que ele está aumentando, diminuindo também dá. Fluxo aumentando. Então se esse fluxo aumenta, ele varia. Se ele varia, aparece uma FEM induzida. Show? Então quer dizer que a lâmpada acende? Né? Pode acender, dependendo da especificação dela, né? Supondo que ela acenda. Supondo corrente elétrica vai aparecer, certo? Vai aparecer uma corrente elétrica induzida.
Agora, olha que interessante. Vamos ver esse sinalzinho de menos aqui? Esse sinalzinho de menos é para compensar uma lei chamada Lei de Lenz, tá? Eu não vou escrever a Lei de Lenz, tá? Nem vou editar, colocar aqui a Lei de Lenz, porque ela é ruim de entender pra caramba. Eu mesmo não entendo muito bem o que ele quis dizer. Ele fala o seguinte, que a corrente elétrica induzida, ela vai gerar um campo magnético induzido, né, que vai se opor à variação do fluxo magnético. Entenderam? Entenderam? Eu também não entendi muito bem não. Mas vamos lá. Vamos entender essa lei de Lenz aqui de uma forma prática. Você sempre vai entender que a Espira é a mulher no relacionamento, né? Com todo respeito a vocês, meninas. Por que mulher? Porque a mulher não sabe o que quer. Às vezes a mulher fala que quer e não quer. Às vezes a mulher quer sair e não quer. É tudo ao contrário. Mulher só pensa ao contrário, com todo respeito, hein? As mulheres pensam ao contrário. Então você vai pensar que a Espira é uma mulher, certo? E o fluxo magnético está aumentando, aumentando, aumentando. A Espira quer que o fluxo magnético aumente? Não. Ela se opõe, sempre vai se opor. Ela quer que o fluxo magnético aumente? Não. Então, ó, o fluxo magnético está aumentando. A Espira não quer. Então vai aparecer uma corrente elétrica na Espira, de maneira que vai gerar um campo magnético induzido, né, contra essa variação, que eu vou chamar de BI, certo? Ou seja, que vai meio que rebater esse aumento, certo? Então se você colocar sua mão direita, colocar o dedão no sentido aqui desse campo e circular, vai aparecer uma corrente elétrica induzida, certo? Nessa direção aqui, fazendo com que o meu LED acenda e assim por diante. Então a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica induzida é dado pela lei de Lenz. Ou seja, a Espira sempre vai tentar combater a variação, sempre vai se opor à variação. Ah, índio, dá um exemplo aí então do campo magnético diminuindo. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho mais uma vez uma Espira, certo? Aqui eu tenho um LED, um LEDzinho. Deixa eu fechar aqui o circuito, né? Senão não rola. E agora eu tenho um fluxo magnético que está diminuindo, está ficando fraquinho, certo? Já que ele está diminuindo, ele está variando. Se ele está variando, aparece uma fé induzida. E para onde está a corrente elétrica induzida? Lembra que eu falei? Que se opõe, se opõe, se opõe. Então, ó, a Espira quer que esse fluxo magnético diminua? Não. Então vai aparecer um campo magnético produzido pela própria Espira, né, que vai ajudar essa galera que já está fraquinha. Então, ó, ele vai apontar para cá. Se você colocar seu dedão nesse sentido e circular, você vai ver que a corrente agora elétrica vai mudar. Vai ficar nesse sentido. Então é só pensar ao contrário. Agora deixa o índio feliz e orgulhoso. Se esse fluxo magnético aumenta e diminui a todo instante, se ele aumenta e diminui a todo instante, o que vai acontecer? Ué, a corrente elétrica ora vai estar num sentido, depois vai estar no outro sentido. Ora vai estar num sentido, no outro sentido. No sentido corrente elétrica alternada. Ah, é a corrente elétrica que a gente tem, né, aqui no Brasil, pelo menos, na nossa tomada, na nossa lâmpada, a corrente elétrica aqui, né, que no caso eu estou em Goiás, né, aqui tem sou carioca, mas estou em Goiás, hein? Aqui tem a Enel, né, ela trabalha com corrente alternada. Então, galera, mas como é que o cara pode fazer esse fluxo aumentar e diminuir, índio, né? Sei lá, fazendo com que o ímã se mexa, né? Se o ímã se aproxima, o fluxo aumenta. Se o ímã se afasta, o fluxo diminui. Ou ele pode fazer com que a Espira gire, né? Se a Espira girar, supondo que aqui eu tenho a frente da Espira, eu vou ter um fluxo magnético, né? Puf, puf.
Se essa aspira for girando, 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 o fluxo magnético diminui e no caso ele zera. Depois ele volta de novo, aumenta, né? Se eu der um jeito da aspira girar ou do ímã se mexer, mas como é que eu posso fazer a aspira girar, Índio? Ah, você pode fazer o seguinte, ó. Você poderia colocar uma haste aqui, poderia colocar umas pazinhas aqui e poderia soprar, usina eólica. Ou você poderia deixar passar um pouquinho de água aqui de um rio, né, ou sei lá, no mar, não sei, alguma coisa que faça essa espira girar. Então, se essa espira, ou esse enrolamento de espiras, ou essa bobina gire, né, fazendo com que o fluxo magnético varie, aparece uma corrente elétrica induzida. Tudo bem? Dado pela lei de Faraday e sendo compensada pela lei de Lenz, que me dá o sentido da corrente elétrica induzida. Tá? Isso aqui, você tem que ver isso aqui com calma, ver mais de uma vez para poder entender direitinho. Quer ver? Vou dar outro exemplo aqui. Vem comigo. Bem, vamos supor que eu tenho aqui um ímã, certo? Norte-sul. E aqui embaixo eu tenho uma espira, tá? Aqui eu tenho um LED, tem uma lâmpadazinha com uma voltagem bem baixinha para ela poder acender, certo? Pessoal, eu já sei que tem linhas, né, de campo saindo aqui, retornando, tal. Nesse caso, o LED acende, é questão teórica. O LED acende, tem corrente elétrica induzida na espira? Não. Por que não? A gente tem campo magnético. Mas não é só o fato de ter campo magnético. O campo magnético, ou melhor, o fluxo magnético precisa variação do fluxo. E se eu aproximar essa espira com uma certa velocidade, ou até mesmo aproximar o ímã, no caso. O que acontece se eu aproximo o ímã? Deixa o índio feliz e orgulhoso. Você não concorda que o fluxo magnético vai aumentar na espira? Vai aumentar. A espira quer que aumente? A espira quer que o ímã chegue perto dela? De jeito nenhum, mulher. Ou seja, não quero que esse cara chegue perto de mim. Então o que vai acontecer? Né? Ela vai me dar um campo magnético induzido, tá? Nessa direção. Né? É como se aparecesse um norte aqui em cima para repelir o norte do ímã. E aparece um sul aqui embaixo, né, induzido pela própria espira, para, né, meio que repelir esse ímã. Se você colocar o seu dedão no sentido norte e fizer a circulação, a minha corrente elétrica induzida vai estar nesse sentido. Tudo bem? Lei de Lenz, é só pensar o contrário. E se um ímã quiser ir embora? E se um ímã quiser ir embora? Ah, você não quer que eu chegue perto de você? Não, então vou embora. Vou embora. A espira quer que o ímã vá embora? A espira quer que o ímã vá embora? Não, é mulher, de jeito nenhum. Ou seja, então vai me dar um campo magnético induzido pela própria espira, pela corrente induzida da espira, que vai me dar, digamos, um norte aqui embaixo e um sul aqui embaixo. Se você colocar o seu dedão no sentido norte e circular, você vai ver que a corrente elétrica induzida vai estar nesse sentido. Então, por exemplo, se o ímã ficar mexendo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, eu vou ter uma corrente elétrica alternada. Ou a espira ficar mexendo, ou a espira ficar girando. Então, se houver movimento relativo entre o ímã e a espira, ou enrolamento de espiras, aparece uma corrente elétrica induzida, uma corrente elétrica alternada. Bom, pessoal, vamos supor agora que eu tenho aqui um trilho, tá? Uma espira condutora, e aqui eu tenho um condutor móvel. Ele pode se mover para lá e para cá. E na região aqui do espaço eu tenho um campo magnético entrando, tudo bem? Perpendicular aqui
ao meu quadro, ao meu plano aqui. Eu tenho um campo magnético entrando aqui no plano, certo? Bom, vamos supor que esse trilho móvel está se deslocando para a minha direita. Conforme ele se desloca para a minha direita, vocês concordam que o fluxo magnético nessa área aqui, ó, vai diminuindo? Né? Porque a própria área vai diminuindo, então as linhas, né, de indução entrando aqui vai diminuindo. Se as linhas diminuem, o fluxo magnético diminui. Se o fluxo magnético diminui, ele está variando. Se ele está variando, aparece uma corrente elétrica induzida nessa espira aqui, certo? Mas para onde está essa corrente elétrica induzida? Lei de Lenz. Vamos lá. A espira quer que o fluxo diminua? Não quer que o fluxo diminua. Ela não quer. Então vai aparecer um campo magnético originado pela corrente elétrica induzida que vai ajudar esse fluxo. Não, não quero que vocês diminuam. Eu vou ajudar vocês. Então vai aparecer, né, um campo magnético, vou até botar de azul, induzido, tá? Chamar de BI, pela própria espira, tá? Pela corrente que vai passar nela, que vai ajudar essa galera a não diminuir. Então, se você colocar o seu dedão nesse sentido, né, e aplicar a regra da circulação, a regra da mão direita, você vai ver que vai aparecer, né, no momento em que esse cara estiver vindo para a direita, uma corrente elétrica e nesse sentido, tá? Passando pelo resistor ou pela lâmpada e dessa forma aqui. Essa corrente elétrica foi dada pela lei de Lenz. Tudo bem? Todos pegaram? Não vou provar aqui, certo? Mas a força eletromotriz induzida, ela vai ser igual a E, certo? Vou chamar de Ezinho. V, que é a velocidade que esse cara aqui vai ter, né? A velocidade com que ele vai se mover, chamar de Vzinho, tá? Vezes o comprimento dele, que eu vou chamar de L, show, vezes o campo magnético externo. É o famoso eu vou lhe beijar, tá? E igual a V vezes L vezes B. E igual a V vezes L vezes B. E igual a V vezes L vezes B, chamado de força eletromotriz induzida, tá? É como se a natureza disponibilizasse para mim um gerador, tá? Que vai me dar uma força eletromotriz induzida. Show de bola? Tranquilo? E para a gente finalizar, né? Vamos comentar, só um comentário rápido sobre uma observação de um ímã. Eu até mesmo esqueci de comentar com vocês, tá? No início da aula, tá? Não sei se vocês lembram que o início do magnetismo foram feitas algumas observações. A primeira observação foi que, né, um ímã, qualquer que seja esse ímã, natural, artificial, tá? Ele possui dois polos. E esses dois polos receberam o nome de Polo Norte e Polo Sul, né? Como eu falei com vocês, tá? Que eu tenho um ímã, né? Uma bússola, ou como é que abre? Aqui. Uma bússola, tá? E, né, tem que ficar assim mais ou menos, tá? Vocês podem ver que a partezinha vermelha é o norte e a partezinha branca, ela é o sul, tá? A parte norte aponta para o norte geográfico, ou aproximadamente para o norte geográfico do planeta. E a parte branquinha aponta para o sul geográfico do planeta. Tudo bem? Então, deram o nome desses polos de Polo Norte e Polo Sul. A terceira observação foi que os polos com o mesmo nome se repelem e polos com nomes contrários se atraem. Norte com norte tende a se repelir, norte com sul ou sul com norte tende a se atrair. E a quarta observação, que eu até esqueci de comentar com vocês, mas comentando agora, tá? Se eu pegar um ímã em forma de barra, tá? Norte e sul, e se eu por um acaso, né,
cortar esse ímã no meio, tentando separar os polos norte e sul, eu não vou conseguir, pelo menos até o momento, tá? Então, quando eu faço isso, eu vou criar dois ímãs separados, tá? Norte, sul, sul, norte. Se eu for cortando, eu posso cortar até o átomo, até o elétron, até um ímã elementar, que é o próprio elétron, eu ainda vou ter dois polos magnéticos. Polo norte e polo sul. Isso é chamado de inseparabilidade dos polos magnéticos. Vou falar uma coisa aqui, tá? Não é que seja impossível, tudo bem? Existem linhas de pesquisas nisso daí. Só que até agora não foi constatado o polo norte ou um polo sul de um ímã isolado. Diferentemente de uma carga elétrica. Uma carga elétrica eu posso ter uma carga positiva e uma carga negativa, isolada. Tá? Assim como eu posso ter um dipolo também. A molécula da água é um dipolo elétrico. Tudo bem? Mas um polo norte e um polo sul separados, pelo menos até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 2 de julho de 2020, tá? Até o presente momento ainda não foi constatado a inseparabilidade, melhor, a separabilidade dos polos magnéticos. Show? Então essa foi a quarta observação, tá? E para a gente fechar com chave de ouro, vamos analisar o campo magnético terrestre. Campo magnético terrestre. Show? Vamos supor que aqui eu tenho a nossa amiga Terra, o nosso planetinha querido, onde a gente mora, certo? E acredito que todos vocês devem lembrar que a Terra ela é um grande ímã, tá? Ainda não sabe-se muito sobre o campo magnético da Terra, tá? A teoria mais plausível, a teoria mais aceita entre a comunidade científica é que o campo magnético terrestre ele seja originado no núcleo do planeta, tá? Lá no centro do planeta. Teoricamente, né, no centro do planeta existe, ninguém sabe que existe, mas existe, né, digamos assim, o plasma, o magma, o níquel, o ferro derretido, né, no núcleo interno, girando a uma alta velocidade. Esse núcleo, esse ferro, atritando um com o outro, gera eletricidade estática. E a gente já viu que corrente elétrica gera campo magnético. É como se no centro do planeta, né, tivesse uma espira sendo percorrida por uma corrente elétrica. E a gente sabe que corrente elétrica gera campo magnético. As linhas de campo, né, elas são mais ou menos assim, ó. Elas saem daqui de baixo, tá? E vão até lá em cima do nosso planetinha. E assim por diante, ó. Fazendo essa curvinha aqui, ó. A gente já viu isso, né? Um grande ímã. Na verdade, a Terra é um grande ímã. E assim por diante. Tudo bem? Esse campo magnético, ele protege a gente, tá? Mas vamos lá. O Índio, você botou, né? Você fez as linhas de campo saindo aqui de baixo, não é isso? Foi. Por que você fez isso, Índio? Ué, porque as linhas de campo, elas saem do Polo Norte e chegam no Polo Sul. Não, Índio, mas acho que você faltou aula de geografia. Por quê? Porque aqui embaixo é o norte. Aqui embaixo é o norte. Aliás, desculpa. Aqui embaixo é o sul. Aqui embaixo é o sul geográfico. Tudo bem? Sul geográfico. Mas aqui embaixo é o norte magnético. E aqui em cima, né, seria o sul magnético. Porra, que sacanagem, só para errar na prova? Por que isso? Pessoal, não tem um motivo específico, tá? Não tem nenhum motivo para o norte magnético ser aqui embaixo e o sul magnético ser aqui em cima. Tanto que há milhares de anos atrás, não sei se foi milhares, mas o campo magnético especula-se que ele, né, era invertido. Ou seja, que o norte magnético era justamente no norte geográfico
e que o sul magnético era justamente no sul geográfico. Isso nunca, se você fala o Polo Norte e fala assim, ó, nossa, aqui é o sul magnético, porque estou exatamente nesse lugar. Não, você não vai achar. Isso aqui está variando o tempo todo, tá? Ninguém sabe ao certo por quê. Parece que tem, né, estava vendo um vídeo no YouTube sobre a chamada anomalia do Atlântico Sul. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma anomalia do campo magnético, até mesmo próximo da costa do Brasil. Tá? Especula-se que talvez a próxima inversão dos campos, não é que vai acontecer de uma hora para outra, isso acontece há milhares e milhares de anos. Tá? Mas talvez o próximo início da inversão dos campos magnéticos comece pelo Equador, comece próximo ao Brasil. Tá? Então, não tem um motivo específico para isso acontecer. Tudo bem? Então, aqui embaixo é aproximadamente o norte magnético, que é o sul geográfico, e aqui em cima é aproximadamente o sul magnético, que é o norte geográfico. Tá? E por que o campo magnético é nosso amigo? O campo magnético, ele é nosso amigo. O Sol emite grandes quantidades de radiação, partículas carregadas, partículas ionizadas, né, e assim por diante. Se essas partículas entrassem em contato direto com a gente, né, a gente ia ter um dia escaldante, né? Protetor solar 10 milhões e assim por diante. Então, algumas partículas que vêm do Sol, elas são carregadas. Quando essas partículas chegam, chega do Sol, né? Já que eu tenho partículas carregadas entrando numa região de campo magnético, a gente acabou de ver isso, elas sofrem força magnética. Ou seja, então, elas são desviadas. Ou seja, o campo magnético faça com que a maioria dessa radiação seja desviada. Puf, 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 puf. Certo? Ou seja, então, o campo magnético serve como uma grande proteção que a gente tem, tá? Porém, algumas partículas conseguem entrar. Algumas conseguem entrar, certo? E qual a probabilidade do local em que elas conseguem entrar? Aqui nos polos, né? Quando essas partículas entram em contato com a nossa atmosfera, acontece aquele show de luzes, né? O chamado aurora boreal ou aurora austral aqui no sul. O professor de geografia explicaria isso bem melhor do que eu. Show de bola? Então, pessoal, esse foi o resumão de eletromagnetismo. A aula ficou um pouquinho extensa, tá? Então por isso que eu vou dividir ela em duas. Primeiro essa teoria, que foi aí rasgada para vocês, e no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo sobre resolução de questões da AFA, da Academia da Força Aérea. Grande abraço, até a próxima!